Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 16, de 13 a 19. É o Evangelho que nós lemos na festa de hoje, a Cátedra de São Pedro Apóstolo. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós celebramos, como disse, a festa da Cátedra de São Pedro. A palavra cátedra significa cadeira. É daí que vem exatamente catedrais, o lugar da cadeira. E o que significa esta cadeira? É o símbolo do ensino. Aquele que senta na cátedra, senta para ensinar. Lembra também o sentido daqueles que detêm o poder e que sentam nos tronos, no sentido mesmo do governo. Então, essas duas dimensões, do ensino e da autoridade, Deus constituiu a alguns para exercerem. Em que consiste, então, esse poder e essa autoridade de Pedro e assim de seus sucessores? Nós podemos encontrar no Evangelho de hoje algumas respostas. É o Evangelho onde Jesus institui Pedro como pedra, chefe dos apóstolos, e dá, sobretudo a ele, a autoridade das chaves. Vamos descer alguns pontos importantes do Evangelho. Primeiramente, antes de Jesus confiar a Pedro exatamente o ministério de exercer em seu nome a autoridade sobre os apóstolos, sobre a sua igreja, ele pergunta aos seus quem ele é. Toda autoridade, todo o ministério que nós exercemos na igreja, e de modo especial o Papa e seus sucessores, se configura a partir da revelação de quem é Jesus e da necessidade de transmitir quem ele é. Era impossível constituir alguém como sua voz, como sua presença no mundo, se esse não conhecesse quem ele era. No Evangelho de Mateus, Pedro é essa voz em nome de todos os outros a revelar quem é Jesus. E aqui no Evangelho de Mateus há um detalhe muito importante. Nos outros evangelistas sinóticos, Marcos e Lucas, há uma progressão no conhecimento de quem é Jesus. Pedro responde apenas: Tu és o Messias, ou Tu és o Cristo de Deus. Mas aqui em Mateus a resposta está completa. Tu és o Messias, sim, o esperado, o profetizado pelos profetas, mas tu não és só isso, tu és o Filho do Deus vivo. Então aqui Pedro tem o conhecimento da identidade mais profunda de quem é Jesus e de que ele não era apenas mais um profeta e que a palavra dele não era apenas mais uma palavra. Ele era a palavra, ele era o Filho de Deus, ele é Deus. O fato de Pedro conhecer a profunda identidade de Jesus o possibilita, o habilita a, de fato, ser guardião e anunciador dessa boa nova.
Depois Jesus diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus conhecia a humanidade de Pedro. E ele diz: Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. O conhecimento de quem é verdadeiramente Jesus é dom da graça. E Jesus, que chamou Simão, filho de João, agora vai o constituir. Vai a partir de agora chamá-lo Petra, ou seja, Pedro, tu és pedra. Jesus sabia quem era Pedro. Ele era filho de Jonas, mas ele constituiu pedra, sobre a qual ele edificaria a sua igreja. A igreja não é de Pedro. A igreja não é minha, não é sua, é de Cristo. Ele quis instituir no meio do mundo uma presença visível de sua pessoa. E agora vem a grande promessa. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eis aqui a palavra que se configura e que se fortalece ao longo dos anos. A igreja é santa, mas é feita de pecadores, mas ela permanece ao longo dos anos. Com todos os seus altos e baixos, com toda a sua trajetória, foi Jesus que instituiu. Aqui está a palavra-chave. Por mais que o inferno queira vencê-la, ele não poderá. É promessa do Senhor. E agora, eu te darei as chaves do reino dos céus. Os grandes imperadores detinham as chaves de uma cidade, o poder sobre aquele lugar. Meus irmãos, a promessa de Jesus e a palavra de Jesus é que ele deu as chaves do reino dos céus a este homem, a esse pescador, que ele sabia que era frágil, que iria inclusive negá-lo. Na Basílica de São Pedro, está lá Pedro sentado, a imagem muito conhecida de São Pedro sentado, sinal da cátedra, com as chaves na mão, para lembrar essa palavra. Ligar e desligar significa promulgar, constituir, destituir. Que poder foi dado a este homem? E nele a igreja. Não é arbitrário, não é desmedido. É que, na verdade, o princípio de tudo e o que faz Jesus ter dado todo esse poder a essa igreja é exatamente o princípio de onde tudo começou. Quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos conhecem o Senhor, conhecendo Jesus, que é possível realizar essa autoridade no mundo. Porque sabe-se quem é o seu mestre, aquele que é pobre e que deu a vida por amor. O que nós queremos meditar para a nossa vida, que traz para o nosso hoje essa palavra tão forte. O que mais me chama a atenção é a capacidade de Deus de confiar no ser humano. Aquele e aquela que Deus constitui, especialmente hoje, celebrando o dom do ministério petrino, o ministério de Pedro, no ministério de todos os papas que seguiram, hoje do Papa Francisco. Deus confia no ser humano, essa igreja é conduzida por ele. Por isso hoje nós devemos ter uma imensa confiança na ação de Deus na igreja, no mundo, nas pessoas, que mesmo fracos e pecadores são conduzidos por Deus. É uma autoridade que vem do céu. E por que o Senhor fez isso? Porque Ele sabe que o mundo, que a humanidade precisa de instituições humanas. Mas se essa instituição humana for apenas humana, ela não subsiste. Ele fez com que essa instituição humana, essa estrutura humana, se tornasse, na verdade, uma instituição divina. Queridos irmãos, é dia de nós rezarmos pela igreja, de nos alegrarmos por sermos igreja. Essa onda terrível de palavras de desconfiança do nosso Papa Francisco, isso sim é diabólico. Que uma casa que se divide contra si mesma não subsiste. Mas nós não somos maiores que o próprio Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Essa é a nossa confiança, porque a palavra de Deus é palavra do próprio Jesus. E rezarmos por eles. Rezarmos para que o Senhor dê força, dê coragem, sabedoria, fidelidade. Essa é a nossa parte. Agradecermos a Deus por tanta confiança no ser humano, por tanta confiança em nós. É isso que nós te pedimos, Senhor, e hoje, de modo especial, pelo Papa Francisco. Agradecemos por todos os seus sucessores,
Mas te louvamos porque neste tempo da humanidade o Senhor nos deu este servo para ser sinal de tua presença no mundo. E nós queremos aprender com ele. As mensagens, Senhor, de misericórdia, de bondade, de confiança, de uma igreja que chegue a todos, especialmente aos mais distantes, aos mais necessitados. Abre-nos a voz desse profeta para o tempo de hoje e dai-nos confiança de que é necessário ser igreja. Amém. Encerro com isso, meus irmãos. A fé cristã é uma fé essencialmente comunitária. É a fé de uma igreja. Una-se a ela. Nunca caminhe só. Assim seja. Amém.